O mundo seria um lugar melhor sem cristianismo? Já estamos no segundo texto, tá? No segundo artigo, né? O segundo artigo que diz o seguinte. O segundo artigo, ele fala, cadê o título? Sobre a responsabilidade de pais das religiões, né? As religiões e a paz no mundo. Esse outro escritor aqui avisa exatamente o que o primeiro falava, né? As religiões falam de paz, mas as guerras estão envolvidas com religião. Entendeu? Mas eu não estou preocupado com as religiões, não. Estou preocupado com a minha religião. Eu não estou preocupado com o telhado dos outros, não. Eu estou preocupado com o meu telhado. O meu é de vidro. Está aí na história, né? O quanto de prejuízo nós já demos para essa humanidade aí, dizendo que é em nome de Jesus, né? Então, aqui o texto diz assim: é verdade, afirma também a ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, Madeleine Albright, no seu livro The McGee and the Almigui. Qualquer coisa dessa assim. Isso não faz diferença, não. As religiões, ela dizendo, as religiões sempre foram, mesmo que não apenas isso, uma fonte de ódio e de conflito. Ela dizendo, sempre foram uma fonte de ódio e de conflito, a afirmação dela, né? Principalmente na política. Ela inverteu tudo, tá? Mas é a cabeça dela. Ela não deseja, porém, acabar com as religiões, mas sugere que se empenhem os teólogos, né, e outros especialistas religiosos como assessores da política externa. Ela inverte tudo. Vamos analisar isso aqui. A autoridade nos Estados Unidos, ela é, né? Então, ela já não tem mais autoridade. Começou já por aí, né? Ela já não tem mais condição de falar sobre isso. Porque o país, né? O país dela representa o cristianismo no mundo. Agora vamos analisar isso. Quem mais fez guerra no mundo foram eles. Qual é a autoridade que essa mulher tem? Quem mais fez guerra e apoiou guerra e provocou guerra e armou guerra e ameaçou com guerra no mundo foi a América, Estados Unidos. Estados Unidos. Ela usa a OTAN, ela usa a CIA, ela usa a ONU para fazer guerra. E vem me dizer que é religião, ela não tem autoridade para falar sobre esse assunto. Quem mais usou e usa a religião para isto é o país dela. Usa a religião. Fomenta inimigos, chama os outros de bestas do Apocalipse. Isso são maneiras de manipular a religião. Todo dia eles arranjam uma besta do Apocalipse, contanto que sejam os inimigos deles. Cadê? Bestas, anticristos. Todo dia eles arranjam um anticristo contrário a eles, aos interesses deles, à ganância deles, e etc. Né? Ódios, fascismos e guerrilhas é com eles mesmos. Tudo em nome da democracia, liberdade e o capitalismo que eles fazem, né? Interesses capitalistas dos Estados Unidos. Um país, em países aliados a eles ou não, contanto que, se ficar contra eles, é inimigo mortal, espiritual da Bíblia e contra Deus, porque eles são Deus. Agora mesmo eu estava lendo uma reportagem que a Europa não é a França, porque a Europa termina fazendo os gostos deles, né? Mas a França tomou uma atitude e falou para a Google que a gente vai intervir em você, Google, porque você está pegando informações dos nossos cidadãos e passando para a inteligência americana.
para vigiar, para espionar as pessoas daqui do nosso país. É assim que eles trabalham, né? Ela não tem autoridade nenhuma para falar sobre guerra, dizendo que é culpa da religião. Ela não tem nenhuma autoridade, nem ela, nem ninguém naquele país. Ela deve saber bem o que diz, porque ela faz parte e usa a religião para isso. Religião não é fonte de males. Ódio, conflitos, como ela diz, não é fonte. A religião sempre foi usada para isto, usada, mas não é a religião que é a fonte, mas é usada para isto. Principalmente pela política e a economia. Pelo petróleo eles fazem qualquer coisa, inclusive diz que Deus é petroleiro. Eles fazem qualquer coisa para arranjar petróleo. Roubar, matar, o que for, eles fazem. Eles e outros. Mas eu estou falando deles porque eles são a cara do cristianismo. Eles poderiam ser ruins porque tem outros países ruins também. Não é somente eles, não. Mas como eles representam o cristianismo, é por isso que eu estou lembrando deles. Foi quem espalhou o cristianismo no mundo. É quem me evangelizou, foram eles. É por isso que eu estou preocupado com eles, interessado. Já que eu estou preocupado com o meu telhado, é com eles. Não é com outros países. Outros países também são ruins. Porque são dirigidos por homens que também só pensam nisso. Mas eles é que são ligados ao cristianismo, principalmente, né? Esses dois são o que mais usam a religião, a política e a economia. Tá bom? Então, dentro desse panorama, é o que a gente chama atenção nesse momento.